Oi pessoal, boa tarde. Então, na aula de hoje, certo, a gente vai falar sobre números diretamente e inversamente proporcionais e grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá bom? Nas últimas aulas, a gente vinha estudando o que é razão, certo, e o que é proporção. Na aula de hoje, a gente vai usar esses conceitos também, tá bom? Para falar sobre números e grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, vamos dar início. Primeiramente, certo, números diretamente proporcionais. O que são números diretamente proporcionais? Os números x, y e z são diretamente proporcionais aos números a, b e c quando a gente tem essa relação, certo? Quando a razão entre x e a é igual à razão entre y e b, que é igual à razão entre z e c, tá bom? Então, quando a gente tem essa igualdade, certo? Essa proporção entre esses valores, a gente diz que esses números são diretamente proporcionais, tá bom? Bia, beleza, mas para que eu vou usar isso, né? Então, vamos lá, vamos para um exemplo prático, certo? Os números 6, x e y são diretamente proporcionais aos números 4, 8 e 20, certo? Então, nessas condições, determine os valores de x e y. Então, vamos lá. Se eles são diretamente proporcionais, beleza? O que vai acontecer? Eu vou ter a seguinte relação. O 6 sobre o 4 é igual ao x sobre o 8, que vai ser igual também ao y sobre 20, beleza? E aí, dessa forma, percebam que eu consigo encontrar o valor do meu x e do meu y. Bia, como? Basta que eu pegue, por exemplo, certo? Essa proporção aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos encontrar o valor do x. Aqui, a gente tem uma proporção e a gente pode, certo, realizar, encontrar o valor do x através da propriedade fundamental, tá bom? Então, vamos lá. 4 vezes x vai ser igual a 6 vezes o 8, tá bom? Esse 4 ele tá multiplicando, então ele vai para o outro lado dividindo. Então, o meu x vai ser igual a 6 vezes o 8 dividido para 4. Bia, mas por que você não multiplicou logo? Por conta do seguinte, eu posso, certo, dividir o 8 por 4. 8 dividido para 4 vai ser igual a 2. 6 vezes 2 é igual a 12. Ou seja, o valor do meu x é 12, certo? Agora, fazendo a mesma coisa, certo? Agora, para encontrar o valor do meu y, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, ó. O meu x, ele é 12. Então, eu posso colocar aqui 12 sobre 8 vai ser igual, certo, a y sobre 20. De novo, utilizando a propriedade fundamental das proporções, certo? Eu vou ter que 8y vai ser igual a quê? 12 vezes 20, tá bom? Então, o meu y ele vai ser igual a quanto? A 12 vezes 20 dividido para 8, tá bom? Então, pessoal, realizando, certo, essa operação, 12 vezes 2 é igual a 24, certo? E eu vou acrescentar esse zero, ou seja, 12 vezes 20 é igual a 240, dividido para 8. Então, vamos fazer isso daqui, vamos dividir o 24 por 8, certo? 24 dividido para 8 é igual a 3, certo? E eu vou acrescentar esse zero, ou seja, 240 dividido para 8 é igual a 30, ou seja, o valor do meu x é 12 e o valor do meu y é 30, tá bom? Dessa forma, como essas grandezas, né, esses números, eles são diretamente proporcionais, que a questão nos informa isso, a gente consegue encontrar os valores de x e y, beleza? Agora a gente vai ver um exemplo mais prático mesmo. Aqui são só números aleatórios, mas um exemplo prático, Bia, no dia a dia. Vamos lá. Agora a gente vai ver o seguinte. Um barbante com 200 centímetros de comprimento é dividido em 3 partes, certo? De comprimentos diretamente proporcionais aos números 3, 5 e 2. Qual é o comprimento de cada pedaço desse? Então, vamos lá. O que a gente tem? A questão informa para a gente que um barbante ele tinha 200 centímetros de comprimento. Ele foi dividido em 3 partes, certo? Que são o quê? Diretamente proporcionais aos números 3, 5 e 2. E aí a questão pergunta para a gente,
qual é o pedaço, certo? Qual é o comprimento de cada pedaço desse. Então, vamos lá. Como eu não sei, certo, qual que é o comprimento de cada um desses pedaços, eu vou chamar, certo, de A, B e C, certo? Então, vamos lá. Então, eu sei que o meu A sobre 3, certo? Porque o meu A, ele é diretamente proporcional ao número 3. O meu B, certo, que é o meu segundo pedaço, ele é diretamente proporcional a 5. E o meu C é diretamente proporcional ao 2, certo? Todos esses valores, eles são iguais, certo, a um determinado tamanho, certo? Então, vamos lá. O que acontece? A gente pode escrever o seguinte. O meu A sobre 3 ele é igual a x, assim como o meu B sobre 5 é igual a x, e o meu C sobre 2 é igual a x. Então, vamos lá. A gente vai escrever isso. O meu A sobre 3 é igual a x. Então, esse 3 ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, o meu pedaço A ele é igual a 3 vezes o meu x, certo? O meu pedaço B, ele vai ser igual a 5 vezes o meu x. Por quê? Porque o meu B sobre 5 é igual a x. Então, esse 5 ele está dividindo, ele passou para o outro lado multiplicando. A mesma coisa aconteceu aqui com o meu 2. O meu 2 está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando, certo? E o que a gente sabe? A gente sabe que a soma de cada pedaço desse, a soma do pedaço A com o pedaço B com o pedaço C, é igual a quanto? É igual a 200 centímetros, que é o pedaço total do barbante, certo? Então, a gente sabe isso. Então, vamos fazer o seguinte. A soma das três partes, ela é igual a 200 centímetros. Então, A mais B mais C é igual a 200 centímetros. Só que quem é o meu A? O meu A é 3x. E o meu B, 5x. E o meu C, 2x. Esses valores, a soma desses valores é igual a 200, certo? E aí, 3x mais 5x é igual a 8x. 8x mais 2x é igual a 10x, certo? Finalmente, a gente vai encontrar o valor do nosso x. Nosso x, certo? O 10 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, o nosso x ele vai ser 200 dividido para 10. E aí, basta a gente cancelar esse zero com esse zero. 200 dividido para 10 é igual a 20, certo? Então, a gente encontrou o valor do x. E agora, Bia, então quer dizer que o comprimento do meu pedaço é 20 centímetros? Não, espera ainda. Aqui a gente vai substituir o valor do x. Então, o meu pedaço A, ele vai ter que tamanho? Ele vai ter 3 vezes 20, que é igual a 60 centímetros, certo? O meu pedaço B, ele vai ser 5 vezes o 20, que é o valor do meu x. 5 vezes 20 é igual a 100 centímetros. E o meu pedaço C, certo, é 2 vezes x, que é 20. 2 vezes 20 é igual a 40 centímetros. Dessa forma, certo, a gente encontrou o valor, certo, do comprimento de cada pedaço desse, certo? E percebam que se a gente somar todos os comprimentos, a gente vai obter como resultado 200 centímetros, que é o comprimento total desse barbante, beleza? Então, aqui é um exemplo real, certo? De como utilizar números diretamente proporcionais. Agora a gente vai falar sobre números inversamente proporcionais, tá bom? Os números x, y e z, eles são inversamente proporcionais aos números a, b e c quando isso daqui acontece, certo? Quando x vezes a é igual a y vezes b, que é igual a z vezes c, certo? Então, vamos para um exemplo. Os números x, y, 2 e z são inversamente proporcionais aos números 6, 10, 15 e 60. Quais são os números x, y e z? Então, vamos lá. Eu sei que x vezes 6, certo? É igual a y vezes 10, que vai ser igual a 2 vezes 15, que por sua vez vai ser igual a z, que multiplica 60, tá bom? Então, o que acontece? Eu sei o seguinte, que 6x, certo? 6x é igual a 30. 2 vezes 15 é 30, tá bom? Então, o meu x ele vai ser igual a 30 dividido para 6. Então, o meu x é igual a 5, certo? O valor de x eu já encontrei. Agora, vamos para o valor de y.
O valor do y é o seguinte, eu sei que 10y, certo? Y vezes 10 é igual a 10y. Então vamos botar bem aqui assim, ó. 10y, certo? É igual a 30. Então, o meu y vai ser igual a 30 dividido para 10. Cancelei esse 0 com esse 0, então o meu y é igual a 3, certo? Encontrei o valor do meu y. Agora, a gente vai encontrar o valor do z. A gente sabe o quê? Que 60z, né? Z vezes 60 é igual a 60. Z é igual a 30. Esse 60 ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, o meu z vai ser igual a 30, que multiplica, que divide, certo? Ele está multiplicando aqui, então ele vai para o outro lado dividindo. 30 que divide 60. Aqui, realizando, né, a simplificação, se eu simplificar aqui no numerador e no denominador por 30, certo? Percebam que eu vou chegar no seguinte. 30 dividido para 30 é 1, e 60 dividido para 30 é 2, certo? Ou seja, o valor do meu z é 1 meio, é 1 sobre 2, tá bom? Então, dessa forma, eu encontrei os valores de x, de y e de z. Tranquilo? Agora a gente vai falar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com um exemplo e depois eu vou dar a definição, tá bom? No primeiro exemplo, ele diz o seguinte. Jaime trabalha organizando churrascos e a quantidade de carne, certo, em quilogramas, que ele compra varia de acordo com a quantidade de convidados, tá bom? Então, o que acontece? A gente pode perceber o seguinte, que quanto maior é o meu número de convidados, certo? Percebam, aqui eu tenho 50, aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 150. Quanto maior é o número de convidados, maior é a quantidade de carne que ele precisa para esse churrasco. Isso é meio lógico, né? Porque quanto mais pessoas eu tenho numa festa, certo? Mais comida eu vou precisar para alimentar essas pessoas, beleza? Porém, as grandezas diretamente proporcionais, elas têm algo bem peculiar, certo? Não adianta eu ver taxa de crescimento. Então se uma grandeza está crescendo, a outra também cresce, então pronto, elas são diretamente proporcionais. Não. O que acontece é que para grandezas serem diretamente proporcionais, certo? Se uma dobra, a outra também precisa dobrar. Então, vamos verificar isso. Aqui, ó, percebam, certo? Que eu dobrei a minha quantidade de convidados. E o que aconteceu com a minha quantidade de carne? A minha quantidade de carne, ela também dobrou, certo? Percebam, então, aqui, ó, que eu tripliquei a minha quantidade de convidados. E o que acontece com a minha quantidade de carne? Ela também triplica, ou seja, certo? À medida que uma cresce, a outra cresce na mesma proporção, certo? Na mesma razão. Então, o que isso significa? Significa que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais, tá bom? À medida que uma cresce, a outra cresce na mesma razão, certo? E à medida que uma decresce, a outra decresce também na mesma razão, tá bom? Então, vamos para a definição. Duas grandezas, elas são diretamente proporcionais quando, se eu dobrar uma, a outra também dobra. Se eu triplicar uma, a outra também triplica e assim por diante, certo? E uma particularidade, certo, das grandezas diretamente proporcionais é que elas variam sempre na mesma razão, que foi o que eu falei, certo? Então, se duas grandezas variam sempre na mesma razão, a gente diz que elas são diretamente proporcionais. Bia, como assim? Então, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, a razão entre o número de convidados, certo? 50 sobre 100, por exemplo. Isso daqui a gente pode reescrever como 1/2, certo? Se eu dividir no numerador por 50, 50 dividido para 50 é 1, e 100 dividido para 50 é 2. E vamos pegar aqui a razão entre a quantidade de carne, certo? A gente tem aqui 10 sobre 20. Cancelei esse 0 com esse 0, eu também tenho a razão 1/2. Percebam que elas variam sempre na mesma razão, certo? Aqui é 1/2, aqui também é 1/2, certo? Então, essas duas grandezas, elas estão variando na mesma razão, certo? Isso daqui é uma característica
das grandezas diretamente proporcionais. Elas variam na mesma razão, certo? Agora a gente vai ver grandezas inversamente proporcionais. De novo, certo? Com um exemplo. Vamos iniciar com um exemplo. Uma escola tem 48 livros para distribuir igualmente entre os vencedores de uma gincana escolar. Se os vencedores forem 2 alunos, cada um deles receberá 24 livros. Se forem 4 alunos, cada um deles receberá 12 livros. E se forem 6 alunos, cada um receberá 8 livros. Então, vamos colocar esses dados em uma tabela, tá bom? Aqui está a tabela. Percebam o seguinte, que quanto maior, certo, é a minha quantidade de alunos, o meu número de alunos vencedores, certo, menor é a quantidade de livros que cada um vai receber. Então, percebam que à medida que uma grandeza está crescendo, a outra está diminuindo, beleza? Por isso, grandezas inversamente proporcionais. Porém, a gente tem aqui a mesma observação que a gente tinha nas grandezas diretamente proporcionais. Não basta verificar se uma cresce e a outra decresce. A gente também tem que verificar, certo, se elas crescem e decrescem nas razões inversas, certo? Aqui no caso, não vai ser na mesma razão, vai ser em razão inversa. Então, vamos lá. Para a definição, certo? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, se a gente dobrar uma grandeza, a outra vai diminuir pela metade. Se a gente triplicar uma grandeza, a outra vai diminuir, certo? Na terça parte. E assim por diante. E quando duas grandezas elas variam uma na razão inversa da outra, a gente diz que a gente tem duas grandezas inversamente proporcionais. Bia, como assim? Vamos voltar aqui para a tabela. Aqui eu vou pegar a razão entre o número de alunos, certo? Que é 2 sobre 4, por exemplo. Aqui eu posso simplificar para 1/2, certo? 2 dividido para 2 é 1, 4 dividido para 2 é 2. Agora eu vou pegar aqui a quantidade de livros distribuídos, tá bom? E aí, novamente, eu vou simplificar essas frações. 24 dividido para 12 é 2. E 12 dividido para 2 é 1. Percebam, certo? Que as razões, elas são inversas. Aqui eu tenho 1/2, e o que é a inversa de 1/2? Basta, certo, eu inverter essa razão. A minha razão inversa a 1/2 é 2 sobre 1. Então, percebam que essas grandezas, elas variam, certo? Em razões inversas uma da outra. Por isso, grandezas inversamente proporcionais. Beleza, pessoal? Então, por hoje, certo? Era isso. Eu queria explicar para vocês o que são grandezas diretamente inversamente proporcionais e o que são números diretamente e inversamente proporcionais, tá bom? Como tarefa de casa, certo? Eu vou passar os exercícios do livro das páginas 219, 222 e 223, tá bom? Vocês podem dizer, Bia, são muitas questões. De fato, vocês podem fazer só as respostas, certo? Mas eu quero as respostas acompanhadas dos cálculos, tá bom? Preciso saber se vocês conseguiram entender a aula, beleza? Então, só respostas acompanhadas com os cálculos, tá bom? Boa tarde para vocês e bons estudos!